Se você está procurando plantas para cultivar dentro de casa, eu poderia te falar da Zamioculca, da jiboia ou até mesmo do lírio da paz, mas nesse vídeo quero te falar da Phalaenopsis, uma lindíssima orquídea que pode ser cultivada dentro de sua casa e, diferente do que muitos pensam, é de fácil cultivo sim, desde que você tenha alguns cuidados especiais. Olá, meu nome é Cristiano, aqui do canal Plantas no Quintal. E as orquídeas Phalaenopsis, também conhecida como orquídea borboleta, elas são natural lá do sul asiático, países como Indonésia, como Malásia e como Filipinas. Elas são plantas epífitas, vivem na copa das árvores, onde recebem luz solar filtrada. E elas se dão muito bem e se adaptam muito bem em ambientes úmidos. Sendo epífitas e vivendo em copa das árvores, as suas raízes elas foram desenvolvidas para agarrar, além de agarrar na copa das árvores, também fazer fotossíntese, também receber nutrientes e também nutrir e hidratar a planta. E elas são plantas de sombra. Por isso que ela é ideal para você cultivar dentro da sua casa. A sua florescência, florações como essas maravilhosas que você está vendo no vídeo, elas, quando bem cuidadas na sua casa, elas podem durar até 3 meses cada floração. E muito bem cuidada, elas podem dar de 2 a 3 florações ao longo do ano. Nesse vídeo eu quero mostrar para você que a orquídea Phalaenopsis é uma excelente escolha para você cultivar dentro da sua casa, no apartamento, aí onde você mora. Desde que você tenha cuidados especiais, você vai ter lindos vegetais com belíssimas florações para você contemplar. A primeira coisa que você precisa cuidar aí na sua casa e entender é onde deixar a sua orquídea Phalaenopsis. As orquídeas Phalaenopsis, como eu já expliquei anteriormente, pessoal, elas não foram feitas para ficar no sol. Elas foram feitas para ficar na sombra. Na sua casa, você vai deixar ela num lugar com muita iluminação. Só que essa iluminação não pode ser luz solar direta. As folhas das orquídeas Phalaenopsis, elas queimam se ficar no sol forte. No máximo, o solzinho até 7h30 da manhã ou bem no finalzinho da tarde. Caso contrário, está vendo aí, ela vai queimar a folha e sua orquídea pode ficar doente e até morrer. Então, deixa ela num lugar com muita luz, muita luz. Se for próximo à janela, que é o ideal, coloque uma cortina para os horários mais quentes, para que essa cortina sirva como se fosse as folhas das árvores e filtre essa luz, para que a sua planta consiga fazer, né, a fotossíntese. Então, nunca deixe também a sua orquídea na sombra. Orquídea na sombra, como qualquer outra planta, na sombra total, ela não vai conseguir fazer a fotossíntese. Você vai notar que as folhas das Phalaenopsis vai ficar num tom de verde muito escuro, mas não vai ter flor. E você quer flores, então deixa ela num lugar bem iluminado, sem sol direto, mas também não pode ser na sombra total. Tá bom? Outra dica muito importante para você cultivar sua orquídea Phalaenopsis na sua casa é a rega. Existe um mito, pessoal, onde as pessoas falam que as orquídeas Phalaenopsis não gostam de água, e isso é uma grande mentira. Como eu já disse, elas moram, né, o habitat natural delas é um ambiente de floresta úmida. A floresta recebe chuva, muita chuva às vezes, só que as suas raízes, elas não ficam na terra, elas ficam agarradas em troncos. Se você na sua casa imitar esse ambiente, ou seja, cultivar a sua orquídea num bom substrato, e esse substrato você fazer a rega correta, você vai fazer com que a sua orquídea desenvolva bem. E qual é a rega correta? Você somente vai regar a sua orquídea quando as raízes estiverem acinzentadas, quando o substrato estiver seco. Você molha a sua orquídea, muito bem molhado, você vai esperar secar para fazer a próxima rega. Não existe receita de bolo. Molha uma vez por semana, uma vez por dia, 2 vezes por dia, depende da região, depende do clima, depende do substrato que ela está
que você está cultivando a sua orquídea. Pode ser, geralmente, né, orquídeas que vêm dos gardens, que vêm de floriculturas que você ganhou, geralmente é casca de pinos, esfagnos, geralmente é esfagno e casca de pinos. E é um material que encharca muito fácil. Além disso, quando você compra ou ganha a orquídea, ela vem com uma buchinha, sabe, acoplada ali bem no rizoma da planta, onde nascem as raízes, onde nascem as folhas. E essa buchinha, quando você regar em excesso, fica úmido, causando a podridão na sua planta. Por isso, regue de duas maneiras. Ou você coloca água por cima, tá bom? Ou você deixa a planta dentro de uma bacia com água, com os 4 dedos de água, coloca o vaso ali em cima e vai esperar 15, 20 minutos para que a planta possa então se hidratar, sabe, nessa água que você deixou nesse vaso. 20 minutos é ideal. A próxima rega é quando você olhar para o substrato e ver que ele está, se o vaso for transparente, você vai olhar para ver que as raízes estão esbranquiçadas, que não está úmido. Daí você rega novamente. Se for um vaso de barro, se for um vaso escuro, você coloca o dedo ali, tá bom? Ou afunda um palitinho e vê se vai sair esse palito seco ou molhado. A próxima dica é você cultivar a sua orquídea num ambiente úmido. Você precisa proporcionar para a sua orquídea umidade. Por isso, se for apartamento, e se você tiver no seu apartamento em área de serviço, onde você lava a sua roupa, é um lugar ideal, porque é um lugar mais úmido, tá bom? Se você não cultiva nessa área de serviço, na varanda ou na sala, você pode fazer o quê? Ou você usa umidificador de ar, tá bom? Ou você então borrifa a água nas suas folhas. Somente a água nas folhas. Se elas estiverem floridas, nunca borrife água nas flores, tá bom? Porque as flores vão durar menos. Somente nas folhas. Borrifa água nas folhas. Passa um pano no chão ali. Você pode deixar a sua orquídea numa bacia com algumas pedrinhas, né? E coloca essa seu vaso em cima para que ela possa ficar naquele ambiente úmido. Você pode passar pano no chão, você pode lavar a sua área. Então, várias maneiras de você deixar o ambiente úmido. Uma toalha umedecida próximo das suas orquídeas também vai ajudar muito. Proporcione para elas umidade. Umidade não é regar em excesso. É um ambiente úmido que proporcione para as suas orquídeas uma umidade ideal para que elas possam se desenvolver. Quando você ganha ou compra a sua orquídea Phalaenopsis, você não sabe como está aqui dentro do substrato. E é importante que quando cair essa floração, você faça o replante da sua orquídea. Você fazendo o replante da sua orquídea, você vai garantir que ela esteja no substrato mais aerado. Eu uso pedra brita, por exemplo. E eu vou deixar para vocês aqui como replantar a orquídea na pedra brita.